Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Números capítulos 33 e o 34, o Salmo 78 e João capítulo 20. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, pede discernimento do Senhor para entender a palavra. Amém? Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos filhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramassés e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que estava defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. E partiram de Dofca e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote-Tavá. E partiram de Quibrote-Tavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritimá. E partiram de Ritimá e acamparam-se em Rimon-Perez. E partiram de Rimon-Perez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no monte de Sefer. E partiram do monte de Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tara. E partiram de Tara e acamparam-se em Mitka. E partiram de Mitka e acamparam-se em Rasmona. E acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jacã. E partiram de Bene-Jacã e acamparam-se em Or, Agide-Gade. E partiram de Or, Agide-Gade e acamparam-se em Jote-Batá. E partiram de Jote-Batá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Hor, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Hor, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Hor. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do Monte Hor e acamparam-se em Zalmona, e partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom, e partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se em Ijeabarim, no termo de Moabe. E partiram de Ijeabarim e acamparam-se em Dibongade,
e partiram de Dibongade, e acamparam-se em Almon-Diblataim, e partiram de Almon-Diblataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo, e partiram dos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, e acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Conforme a sorte sair a alguém, ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por arguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Agora daremos continuidade à leitura bíblica, lendo Números, capítulo 34. Amém? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado do oriente, e este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azaradar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quando o limite do ocidente, o mar grande vos será por limite, este vos será o limite do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Or, desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo sairão até Zedade, e este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente marcareis a Azar-Enã até Sefã. E este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá este termo, e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança, aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quinslom; e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogle; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Efode; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã;
E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafá, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selome. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles que o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. Agora leremos o Salmo 78. Amém? Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez que as águas passassem como no montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar, fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade, e nos seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão.
voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos couriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas, e feriu a todo primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E os trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Agora faremos a leitura de João, capítulo 20. Amém? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram.
E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer? Mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. E dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém. Glória a Deus.